maldição. Diga, o inimigo hoje vai bater em retirada. E o meu Deus, digo, o Senhor Jesus vai operar e grande vai ser a benção. E quem crê de todo o coração, diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos, bem forte para Jesus, amém. Quem crê que muitas vezes vão te alcançar hoje, diga eu, dá um aplauso mais forte. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus, vamos poder vai derramar assim, ó. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, ouça o Salvador. Pois sem fé, sem fé, não pode agradar ao Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Amém. Pode sentar em nome do Senhor Jesus, que a bênção hoje vai ser grande, vai ser bonita para a glória de Jesus. Amém? E, meus irmãos, nós estamos na quarta semana, deixa eu ver aqui, terceira, né? Terceira semana da quebra das 10 maldições. E quais são essas 10 maldições que nós estamos orando para quebrar? As 10 maldições são a inveja, dívidas, doenças, traição, olha aí, ó, separação, desemprego, nervosismo, confusão familiar e perturbação espiritual. Pastor, por que tudo isso aqui são maldições? Se você observar, são coisas negativas, coisas ruins, né? De fato, a palavra maldição significa aquilo que nos traz sofrimento. Então, meus irmãos, é um fato, né, que isso aqui são coisas ruins. E a gente precisa vencer em nome de quem? Em nome de Jesus, amém? E hoje vamos focar na quebra da maldição das doenças, amém? Olha aí, ó. Qual a maldição vamos quebrar hoje, irmãos? A maldição das doenças, amém? Pastor, o que é preciso para me quebrar a maldição das doenças? Vamos pegar a Bíblia no livro de Isaías, se você trouxe hoje, Isaías 53, versículo 4 e 5 em diante, pessoal. Vamos lá, livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5 em diante. Vamos pegar a Bíblia aqui. Livro do profeta Isaías, 53, versículo 4 e versículo de número 5. Vamos lá, você que tem a Bíblia, deixa ela aberta aí, em Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Quem achou, diga amém. Pronto, vamos lá então. E diz assim, meus irmãos, o texto. Olha o texto bíblico do livro do profeta Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas, o quê? Enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, e também oprimido. Mas ele quem? Jesus, diga Jesus. Ele, diga Jesus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas, o quê? Iniquidades. O castigo que nos traz a paz, olha aí, ó, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, que é que fomos, irmãos? Fomos sarados. Então, meus irmãos, de fato, as enfermidades, as doenças, são maldições, dores, são maldições que quem é que traz pra gente, pastor? Quem que abriu esse espaço para trazer esse tipo de maldição? O pecado. Por isso que para Jesus trazer a cura, ele teve que se fazer, ele teve que levar também os nossos pecados. Porque assim, o pecado, desde que Adão pecou, irmãos, que o homem começou a morrer. Porque assim, quando ele pecou, ele não morreu imediatamente, mas começaram a vir doenças. Né? Normalmente a pessoa até morrer, ela vai adoecendo, até ir embora. Mas não era para ser assim, irmãos. O projeto de Deus não era para ninguém ficar doente, vir aqui doente, enfermo. Isso nunca foi o projeto de Deus. Agora, devido ao pecado, então abriu brecha para o inimigo trazer as doenças, as enfermidades. Amém?
Mas quando Jesus veio a esse mundo, ele veio para levar os nossos pecados e também as nossas doenças e as nossas enfermidades. Porque o texto diz que Jesus, olha só como é forte, no versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, o castigo era para vir para nós. Amém? Mas Jesus tomou para ele o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, o que é que fomos, irmãos? Fomos o quê? Fomos sarados. Amém? Agora, vamos lá. Então, Jesus veio para garantir a nossa cura. Ele veio para garantir a nossa salvação, porque quando ele levou nossos pecados, garantiu que a gente fosse remido, né? Amém? Agora, como é, pastor, que eu quebro a maldição da doença, então? Porque Jesus já levou. O texto diz, ele tomou sobre si nossas dores e enfermidades. Jesus já levou a enfermidade, já levou a doença. E por que a gente ainda fica doente? E por que às vezes a gente cai enfermo, né? Porque a gente vive agora, virou, mexeu, pastor, é um problema aqui, é uma enfermidade aqui, uma enfermidade ali. Por que a gente ainda enferma, né? Amém? Bom, porque enfermamos? Por várias questões. Primeiro, meus irmãos, que nós ainda estamos num corpo, meus irmãos, que estamos suscetíveis ao pecado, né? Ainda falhamos, pecamos, amém? Mas isso não dá mais o direito ao diabo, irmãos, de colocar enfermidade em nós. Sabe por quê? Porque Jesus também levou nossos pecados. Amém? Então, a nossa cura é mais do que garantida. Então, por que às vezes ficamos doentes, aquela enfermidade persiste, aquele mal persiste? Por que isso acontece? É simples. A razão é muito simples. Porque muitas das vezes, apesar de sermos de Deus, nós não, meus irmãos, muitas vezes nós não combatemos a enfermidade. A gente sabe que Jesus levou as nossas dores e enfermidades, mas a gente aceita. Uma doença aqui, um problemazinho ali no rins, um problemazinho na coluna ali. Na vida passou. A gente aceita o problema da vista, um problema cá, lá, e a gente vai aceitando. E a bênção, irmão, a gente só alcança se a gente não aceitar o mal. Amém? Se eu concordar com algumas enfermidades, eu vou continuar sofrendo. Eu dei um exemplo aqui durante o dia de hoje, inclusive teve muitas coisas hoje, amém? Que eu falava para o pessoal o seguinte, gente, imagina a situação. Você tem um filho, imagina que você tem um filho. Aí o seu filho diz, ô pai, ô mãe, deixe que esse mês a conta da casa de energia eu vou pagar. Pode deixar que eu pago a sua conta de energia. Amém? Aí você, que bom, meu filho, muito obrigado. Amém? Você até agradece, né? Amém. Aí o filho vai lá, pega o papel de luz, né? Ele pega lá a conta de luz, vai lá na lotérica para pagar, né? Aí ele vai lá e paga. Aí ele paga a conta de luz. Pagou direitinho, o que é que ele faz? Tá aqui mãe, tá aqui pai, o comprovante, viu? A energia esse mês tá paga, não precisa se preocupar, tá aqui a conta, tudo pago, tudo certinho. Amém? Pronto. Aí você tranquilo, né? Todo tranquilo, vai chegando na sua casa, aí daqui a pouco você vê o carro da Celpo chegando, né? Com o pessoal lá chegando, montando uma escada, um poste que dá acesso à sua casa, querendo cortar a sua energia. Você vai aceitar que cortem sua energia? Sim ou não? Você vai aceitar? Não. Por quê? Por que você não vai aceitar? Porque a conta já foi paga. Você vai dizer, vai cortar por quê? O que está acontecendo? Aí ele vai dizer o quê? Não, porque não foi paga a conta não. Aí você vai dizer, foi paga sim, meu filho pagou. É ou não é? Você vai dizer, meu filho pagou. Aí ele vai dizer assim, ei, o filho pagou, mas não foi você que pagou. Por isso eu vou cortar. Faz sentido isso? Faz sentido? Não, porque não importa quem pagou. O importante é que foi o quê? Pago. Jesus já pagou. Mas às vezes a gente aceita continuar pagando. Sabia que se a gente aceitar as doenças, as enfermidades, a gente está dizendo o seguinte, Jesus, eu aceito continuar pagando. Eu sei que o senhor já pagou, mas eu quero continuar pagando mais. Imagina, você já pagou a conta, aí eu quero pagar mais. É esse o problema, entendeu? Porque o diabo consegue permanecer, porque ele permanece colocando doença nas pessoas, enfermidade nas pessoas, por causa disso, irmãos. Porque a pessoa, Jesus já pagou. Eu sei que ele já levou sobre si. Olha o texto que diz, versículo 4. Verdadeiramente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. O texto está dizendo, eu já paguei, já levei para mim. Eu peguei a doença de vocês, coloquei em mim na cruz do Calvário. Mas aí você vem e diz, não, mas eu quero carregar mais um pouquinho. Como assim, pastor? Não, jamais eu quero fazer isso. Perdão. Mas a verdade é que a gente aceita. A gente concorda, né? E diz assim, não, é só uma dorzinha de cabeça. A gente diz, é só uma dorzinha nas costas. É só uma dorzinha no braço, né? E aí o inimigo vai o quê? Vai ganhando força, e vai colocando mais uma doença aqui, mais outra doença ali, e a maldição continua, apesar de sermos de Deus. Tem até igrejas que falam assim, não, essa doença é a aprovação de Deus está lhe provando, não? Tem até igreja que diz que é provação, que a doença é provação. Olha como o Senhor provou a Jó com uma doença também, né? Então, às vezes a gente é provado na doença, tem que aceitar a aprovação. Mas o pessoal esquece que quem colocou a doença em Jó não foi Deus, não. Não, pastor, não. Coloca para mim, Manuel. Bota aí, Jó 2,7. Então, tira esse negócio, tira isso da sua cabeça. Conversa é que Jesus morreu para levar minha enfermidade, deu a vida para mim na cruz para levar minhas enfermidades, e agora ele quer que eu tenha doença? Jamais. Olha lá, Jó 2,7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna. Olha aí, ó. Desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então a doença que Jó, que o pessoal fala, né? Deus provou Jó com a doença, tal. Não foi Deus que colocou desse Jó, não. Está escrito bem claro. Saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Foi Satanás, olha lá, que feriu a Jó de uma chaga maligna. Entendeu? E porque não faz sentido, Deus não quer ninguém doente, não. Deus quer o povo dele curado. Agora, se a conta está paga e alguém fala assim, não, mas quem pagou não foi você. Aí você fala, então tá bom, deixa eu pagar de novo. Aí você vai continuar carregando a doença, vai continuar carregando as enfermidades. Amém? Pastor, então o que eu faço, pastor? Aceite que Jesus já pagou a conta. Verdadeiramente, diga, verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nem o pecado justifica. Nem o pecado justifica mais. Não, pastor, que somos pecadores, né, pastor? Mas Jesus sabia que se nós éramos pecadores, e Ele também levou o nosso pecado. Ele tirou o pecado de você e disse, eu tiro de você o pecado, eu tiro de você as doenças e levo comigo na cruz. Amém, meus irmãos? Foi o que Jesus fez. Então não aceite mais a doença, não aceite mais a enfermidade, mas diga, pelas pisaduras de Cristo, eu estou curado, já estou curado em nome de Jesus. Não sei qual enfermidade que você está enfrentando, não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas diga, já estou curado pelas pisaduras de Cristo. Diga amém. Amém, meus irmãos? Agora vamos a um texto bíblico para confirmar, né? Ah, pastor, mas aqui não está escrito que foi Jesus. Então tá bom. Vamos agora ver se realmente Isaías estava se referindo a Cristo. No livro de Mateus 8, 16 e 17, vamos ler, confirma que Jesus é o personagem bíblico citado em Isaías. Amém? Pastor, como é que eu sei que de fato o profeta já estava falando de Jesus? Mateus 8, 16. Aqui, ó. Veja que de fato Jesus é o personagem que levou a nossa enfermidade. Já cumpriu isso aqui, né? A promessa de Isaías já se cumpriu em Jesus. Está aqui, capítulo 8, Mateus, versículo de número 16. Olha lá. Quem achou, diga amém.
Diz assim a palavra, diz assim o texto bíblico, Mateus 8:16, diz a palavra, olha o versículo 16, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos, o que, irmãos? Endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos. Então, de fato, irmãos, o espírito também é uma enfermidade, né? Uma enfermidade espiritual. Amém, meus irmãos? Então, ele, com a sua palavra, expulsou deles, né? Isso, por ele da palavra, os espíritos, e curou a quantos? Alguns, né? É isso? Não, né? O que é que diz o texto aí? E curou a todos que estavam, o que, gente? Enfermos. Todos que estavam enfermos, ele curou todos. Agora, o mais forte, a razão por que ele curou a todos. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Qual o nome do profeta? Qual o nome do profeta? Isaías. Olha aí, meus irmãos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém, meus irmãos? Então Jesus cura, irmão, porque ele é o cumprimento de Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Diga amém. Amém? Você não tem que mais carregar doença nenhuma. Amém, igreja? Você não tem que carregar mais doença nenhuma. Isso é uma maldição que você não precisa mais carregar. É uma enfermidade, é um mal que você não precisa carregar. Jesus cumpriu isso na cruz do Calvário. Diga amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, se você sofre alguma enfermidade, não aceite ela e diga: estou curado pelas pisaduras de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos também ler 1 Pedro 2:24, que confirma também, aqui confirma, 1 Pedro 2:24, que de fato Jesus já levou as nossas dores e enfermidades, né? Aqui, ó, 1 Pedro 2:24, amém? Então Jesus é o personagem bíblico que de fato cumpriu nele a promessa de Isaías 53, versículo 4 e 5. E agora, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, também é confirmado que em Jesus está a nossa cura, né? A nossa salvação, tá? Olha lá, 1 Pedro 2:24. O que diz aí, meus irmãos? 1 Pedro 2:24, quem achou, diga amém. E diz assim a palavra de Deus: levando ele mesmo em seu corpo, olha como é bonito isso aqui, né, irmãos? Levando ele mesmo em seu corpo, o que, gente? Os nossos pecados, né? Sobre o madeiro, né, irmãos? Olha lá. Para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, fostes o quê? Pelas suas feridas, fostes o quê? Sarados. Se você está aqui nessa noite, por você ou por alguém da sua família, para Deus da saúde, para Deus da cura, amém? Pode tomar posse. É real, é verdadeiro. Amém, meus irmãos? No madeiro, ele levou nossos pecados, e no madeiro, ele também levou as nossas enfermidades. Diga graças a Deus. Vamos orar agora, pessoal, que diante desse versículo aqui fica mais do que claro, né? Que a gente carregar uma doença não é mais preciso. Carregar a doença, enfermidade, irmãos, não é mais preciso. Jesus já levou. Diga: Jesus já levou. Amém, meus irmãos? Então, se o mal insiste em colocar alguma doença na gente, a gente só cabe dizer: demônio, não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito, porque o meu Jesus já pagou isso aí já. Ele já pagou essa enfermidade. Ele já levou sobre ele. E ele não quer que eu carregue isso. Amém? Se ele quisesse, né, meus irmãos, o texto não diria que ele já levou. Diria: ele veio para colocar mais doença no povo. Mas não é isso que está escrito. Está escrito que ele levou. Ele disse: eu levo de vocês os pecados, as doenças e as enfermidades. Diga graças a Deus. Vamos orar agora. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Jesus tem saúde para você hoje. Pega a plaquinha da quebra das maldições,
vem aqui na frente do altar, por favor, pode vir, espalha aqui na frente, isso, em nome de Jesus, chega aqui na frente do altar, vamos orar pela sua cura, vamos orar para Deus me confirmar agora a saúde em abundância. Jesus, eu vim para ter vida e a tenho em abundância, né? Em nome de Jesus. Então feche os olhos agora e diga comigo, Senhor Jesus, diga, Senhor Jesus, quando eu quebrar, diga esta placa, meu Deus, diga toda maldição, em nome de Jesus, que seja hoje, meu Deus, quebrada. Diga, Senhor Jesus, eu não aceito nenhum mal na minha vida, mas eu uso a minha fé agora para quebrar toda maldição, em nome de Jesus. Coloca agora, meu irmão, coloca agora, minha irmã, a mão direita sobre a sua cabeça, isso, coloca agora, pode colocar, igreja, agora, e eu digo em nome de Jesus, espírito de enfermidade, vamos, saia dessa pessoa, sai dessa vida. Ele não aceita, não aceitamos a maldição das doenças, a maldição, meu Deus, das enfermidades, Pai, nós não aceitamos, ao contrário, dizemos agora mesmo, espírito de enfermidade, de doença, saia dessa vida, saia desse corpo agora, aonde houver algum mal, aonde houver, oh Deus, alguma força contrária, alguma força maligna, eu exijo agora a saída desse mal, e eu digo, espírito imundo, solta essa vida agora, solta esse corpo agora, eu mando, eu digo, mal saia, largue essa vida agora, largue essa pessoa, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, talvez seja uma doença que há muito tempo está na família, irmão, tem doença que há muito tempo está na família, há muito tempo, mas essa doença vai sair agora, em nome de Jesus. Todo mal, largue essa vida agora, meu Deus, toca o teu poder, do alto da cabeça até a planta dos pés, e traga saúde, meu Deus, para essa vida, na sua casa, na sua família. Se você quer alguém da família curado, irmãos, pense nessa pessoa também agora, e receba a cura da sua família, receba a cura desse seu ente querido. Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te cura agora, e o mal sai, em nome de Jesus. Tem que sair agora, é a doença, é a enfermidade, meu Deus, eu vou agora passando, Deus, de pessoa em pessoa aqui, meu Deus, e vai colocar na tua agora, meu Pai, para curar, não aceito. Eu não aceito, meu Deus, nenhum mal, nenhuma enfermidade na vista, nenhuma enfermidade no corpo. Eu não aceito impacto algum, meu Deus. Você já levou, meu Pai, a nossas dores de enfermidade. E essa pessoa, meu Pai, não precisa mais carregar uma doença, uma enfermidade que o Senhor já levou. De enfermidade, sai em nome de Jesus. Todo mal, solte essa vida, solte esse corpo agora. Meu Deus, toca agora, meu nome a cabeça, a planta dos pés, e toda enfermidade eu ordeno que suma, que desapareça dessa vida agora. Eu exijo o espírito de doença, de enfermidade, que saia em nome de Jesus. Eu exijo agora todo mal, toda enfermidade, que desapareça agora. Meu Deus, toca o teu poder do alto da cabeça até a planta dos pés, aonde tem uma entidade maligna, aonde tem, ó Deus, o espírito, esse mal some, vai embora agora, sai em nome de Jesus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu exijo agora que toda enfermidade, todo mal suma agora. Meu Deus, toca o teu poder mais forte, meu Deus, toca agora, meu Pai, nos pulmões, toca agora, meu Pai, nos rios, tórax, toca agora, meu Pai, na respiração, e eu digo enfermidade, eu digo todo mal, sai em nome de Jesus. Diga comigo assim, Senhor Jesus, diga, Senhor Jesus, eu exijo agora ao mal, em teu nome, que saia, porque o Senhor já levou as minhas dores e enfermidades, e eu digo agora em nome do Senhor Jesus, diga, quando eu tirar as mãos do alto da minha cabeça, diga, o mal vai sumir, diga, o mal vai embora e não vai voltar nunca mais, em nome de Jesus. Doença, enfermidades, dores, sofrimentos, agora tira a mão da cabeça e diga ao todo mal, em nome de Jesus. Tira as mãos da cabeça e diga,
sai, mais uma vez, sai, doença, sai, enfermidade, sai, 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 e em nome de Jesus, todo mal, sai, em nome de Jesus. Passa a mão na cabeça, diga, sai dor de cabeça. Passa a mão no braço, sai a dor no braço. Isso, passa a mão no braço esquerdo, diga, sai. Na perna direita, sai a dor no joelho. Pastor, a roda, de vez em quando incha, manda sair essa dor, irmão. Ah, pastor, eu uma dor lombar nas costas, sai essa dor lombar. Pastor, os pulmões. Manda sair agora e diga, sai, 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 sai. E sai em nome de Jesus. Agora segura a placa agora, irmão. Segura a plaquinha agora. Agora você vai quebrar essa placa. E vai dizer assim comigo, Senhor Jesus, quando eu quebrar esta plaquinha, tira toda a maldição, Jesus, das doenças, entre outras, serão todas quebradas. Agora, pode começar a quebrar, irmão. Quebra com você, quebra pela sua família, quebra pelos teus filhos, quebra para o parente seu que está precisando de saúde, quebra, está quebrada a doença, é um autismo, osteoporose, isso, vai mandando sair tudo, pessoal. Todo mal, vai embora, quebra, irmão, vai quebrando, igreja, vai quebrando a maldição, vai quebrando as forças contrárias, vai dizendo, está quebrado, está destruído, em nome do Senhor Jesus. Pisa em cima, isso, pisa em cima, pisa, ele está pisado, derrotado, o inimigo está agora sendo massacrado, pisado, desfeito, toda coisa feita, toda coisa ruim, agora está desmanchada, agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. E quem crê, diga obrigado, Jesus. Levante as mãos, diga obrigado, Jesus, porque o Senhor já me deu saúde, diga, o Senhor já me deu a cura, diga, o Senhor já me deu a libertação, em nome de Jesus. Diga, a partir de hoje, eu não carrego mais nenhuma doença e nenhuma enfermidade. Pelas pisaduras de Cristo, digo, já fui sarado. Pelas pisaduras de Cristo, eu estou curado, sarado e liberto, em nome de Jesus Cristo. E quem crê, diga obrigado, Jesus. Isso, você vai declarar, obrigado, Jesus, eu tomo posse da bênção do Senhor, em nome de Jesus. E quem diga, eu creio, diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Graças a Deus. Amém. Diga comigo, eu estou de posse da vitória. E tá fraco, mais forte, vamos lá, bem forte. Estou de posse da... Agora, vamos lá, pela saúde. Estou de posse de saúde. Amém, irmão? Glória a Deus, vamos dizer, estou de posse da saúde. Em nome de Jesus. Mais forte, vamos lá. Estou de posse de... Estou curado em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Vai voltar o seu lugar e vai louvando. Eu já estou curado pela fé. Eu já estou curado pela fé. Já estou. Por quê? Porque eu creio em Jesus de Nazaré. Eu já estou liberto pela fé. Já estou liberto. Eu já estou liberto pela fé. Porque eu creio de Nazaré, poderoso Ele é. Em nada mudou. Nele está minha fé. Poderoso Ele é. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Esse é o nosso Deus, amém, meus irmãos? Glória a Deus, pode sentar em nome de Jesus, amém? Isso, agora, meus irmãos, você vai receber a plaquinha para a semana que vem. Vamos quebrar a maldição das